Graça e paz, querido irmão, querida irmã que me assiste nesse momento, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco para estarmos estudando a palavra do Senhor nessa escola bíblica dominical. Que você seja abençoado, que Deus esteja com você, que você receba a paz de Cristo. Nós vamos dar prosseguimento à nossa série de estudos deste trimestre, onde nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios e estamos utilizando a revista Lições Bíblicas da editora CPAD, esta revista aqui que fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a nossa revista, nós estamos fazendo estudos com base nela. E que Deus possa falar ao nosso coração em mais esta lição. Nós já estamos caminhando para o encerramento de mais um trimestre. Estamos na penúltima lição da revista, a lição de número 12, em que nós vamos tratar de um assunto bem prático, irmãos, da nossa vida enquanto cristãos. E o título dessa lição se chama A Conduta do Crente em Relação à Família. Tema muito importante que nós vamos tratar nesta aula. O texto áureo se encontra em Efésios, no capítulo 5, o versículo 31, que diz o seguinte: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática, ela diz o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Nós temos ainda uma leitura bíblica em classe que se encontra em Efésios, no capítulo 5, dos 2 versículos 21 até o 33, e o capítulo seguinte, Efésios, capítulo 6, os versículos de 1 até 4. Vamos orar, irmãos, para nós iniciarmos mais essa lição. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos por tão grande privilégio de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Nós reconhecemos que não somos dignos, Senhor, de pregar a Tua palavra. Nós somos alvo de tamanha honra que é compartilhar a Tua palavra, Senhor. Deus, nós só temos que Te louvar e Te agradecer. Pai, em nome de Jesus, ilumina a minha mente, a mente da pessoa que me assiste nesse momento. Nos dá iluminação espiritual para compreender a Tua palavra, meu Pai. Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade para nos esclarecer, para que ao final dessa lição possamos de fato ter a compreensão correta, a interpretação correta da Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Queridos, como eu comentei na nossa última lição, nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios a partir dos capítulos 4, 5 e 6. A grande maioria dos teólogos concorda que a estrutura básica da carta de Paulo aos Efésios, ela se divide em duas partes. Os 3 primeiros capítulos, que tratam de questões doutrinárias, que Paulo quer que os efésios entendam, que é justamente o mistério da igreja, os benefícios espirituais de estarmos unidos com Cristo, ou seja, toda aquela informação básica acerca do Evangelho e da salvação, que Paulo deseja que os irmãos efésios entendessem. E os capítulos
4 a 6 são desdobramentos do que foi ensinado nos 3 primeiros capítulos. São implicações práticas, são aplicações daquilo que foi ensinado nos 3 primeiros capítulos, ou seja, a maneira como nós devemos viver depois de termos o completo entendimento dessas verdades que Paulo coloca nos 3 primeiros capítulos. E hoje, irmão, vamos tratar sobre a questão da família. A família e o papel que cada um tem dentro da família. Agora, um detalhe, irmãos. O modelo de família bíblico é o modelo de família conforme nós vemos que o comentarista menciona, na verdade, prática. É um modelo monogâmico, ou seja, é um só marido e uma só mulher. É um marido e uma mulher. Monogâmico. É um modelo heterossexual, ou seja, é um relacionamento entre um homem e uma mulher, e é indissolúvel, ou seja, o qual dura para sempre. Aquilo que nós vimos que Jesus comenta, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então é uma união indissolúvel. Então é esse modelo de família que nós estamos tratando, que nós vamos tratar hoje na nossa lição. Eu vou ler aqui a introdução para vocês, rapidamente, da revista. O comentarista diz o seguinte: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Aí existe uma referência em Mateus 19, 4 a 6, que é Jesus falando sobre essa questão do casamento. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, a família cristã, ela espelha a imagem de Deus e espelha o que acontece na Santíssima Trindade. Ou seja, são iguais, mas exercem papéis diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, mas cada um exerce um papel. Quem veio para morrer pelos nossos pecados foi Jesus, não foi Deus Pai. O que os irmãos receberam no dia de Pentecostes foi o Espírito Santo, não foi o Deus Filho. Então, apesar de, na substância, eles serem iguais, cada pessoa da Trindade exerce um papel diferente. É o mesmo princípio que nós aplicamos quando falamos sobre família cristã. Cada um é igual, todos são iguais na família cristã, porém cada um exerce papéis diferentes. E neste vídeo aqui, no ponto 1, em algarismo romano, nós vamos ver a conduta do crente como marido. Você, meu irmão da classe Emanuel, e você também, homem, que me assiste nesse momento, se você é casado, preste muita atenção ao que vai ser tratado aqui. Você também que tem interesse de casar, preste atenção também no que nós vamos tratar sobre o papel, a conduta do crente como marido. Então vamos lá, irmãos. Aqui no subtópico 1 da revista, ele diz o seguinte. Ainda antes do subtópico, eu tenho um comentáriozinho pequeno. Ele diz assim: no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, vamos estudar a analogia referente ao marido. Então, Paulo, no capítulo 5, de versículos 21 a 33, Paulo, ele compara a relação de marido e mulher com a relação de Cristo com a igreja. Essa comparação, essa analogia é importantíssima que nós tenhamos em mente e que aprendamos. Por quê? Porque da forma como Cristo se relaciona com a igreja dele, que é a noiva de Cristo,
Do mesmo modo, o marido se relaciona com a mulher e vice-versa. É um padrão, irmãos. É um modelo que Deus deixou para nós. Nós temos que entender uma coisa. Quando nós voltamos lá para Gênesis, nós vemos que Deus estabeleceu um papel para Adão e outro papel para Eva. No momento que o pecado entra no mundo, o diabo perverteu esses papéis. Eles foram corrompidos de tal modo que quando Deus ele aplica o castigo, ele aplica o castigo de tal forma que, a partir daquele momento, o relacionamento entre homem e mulher, dentro da esfera da família, do casamento, sofreria consequências, haveria consequências deste pecado. E estas consequências só seriam eliminadas no momento em que Cristo estabelecesse o plano de salvação. Então, em Cristo, os papéis que Deus estabelecera antes da queda são restaurados. Então, quando Paulo faz essa comparação entre Cristo e a igreja, dentro desse relacionamento, o marido exerce o papel, o mesmo papel, a mesma função de Cristo em relação à igreja. Então vamos lá ver qual é essa relação, essa analogia. Ele fala aqui: a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, como está em 1 Coríntios 11:3, ou seja, Cristo se submete a Deus, como o Filho veio ao mundo. O homem se submete a Cristo, porque como fomos comprados por Cristo, então nós nos submetemos a Cristo. Cristo é o nosso Senhor e a mulher se submete ao homem, justamente dentro do que é definido nos papéis de homem e mulher dentro da família. Então, a relação dentro do lar, ela é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Então olha só o que acontece. Cristo, ele é o cabeça da igreja. E Paulo, ele coloca esta analogia no texto que nós vimos. Quando nós falamos que Cristo é o cabeça da igreja, significa dizer que Cristo ele tem autoridade sobre a igreja. Ele governa a igreja. Ele lidera a igreja. A igreja existe em função de Cristo. Cristo é o que coordena, que é o que orienta. Então, a analogia da cabeça ela é justamente para demonstrar este princípio. Então, a minha cabeça, ela está ligada pelo sistema nervoso e por meio do sistema nervoso, a minha cabeça envia comandos para os demais membros do meu corpo. Então, nada que eu executo é feito sem o comando da minha cabeça, que é o meu cérebro. É o mesmo princípio. Nada na igreja funciona sem o comando, sem a autoridade de Cristo. Então, dentro desse relacionamento, o marido ele é o cabeça. Ele é a autoridade dentro da família. Agora, um detalhe importante, que esta autoridade, esta liderança, ela deve ser exercida da maneira como Cristo exerce a sua liderança em relação à igreja. Observa que Cristo ele não obriga a igreja. Ele não é tirano. Ele não é ditador. Cristo ele não exerce a sua liderança com arrogância, com prepotência, com aquela superioridade arrogante que humilha, que rebaixa, que deturpa. Não, irmãos. Cristo exerce a sua liderança de uma maneira totalmente diferente.
E sabe qual é essa maneira diferente? É o que está aqui no subtópico 2. É o amor como elemento primordial. Então, o que acontece? A liderança que o homem deve exercer na sua casa, na sua família, tem que ser baseada no amor. Porque foi desse jeito que Cristo se relaciona com a sua igreja. Observa, nós vamos ler a referência aqui, porque ela é esclarecedora, irmãos. Vamos pegar lá Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 25, para que nós tenhamos uma compreensão melhor sobre o que nós estamos falando aqui. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, o amor de Cristo pela igreja é um amor sacrificial. Cristo amou a igreja de tal maneira que ele entregou a si mesmo em favor da igreja. Ele se ofereceu pela igreja. Então Paulo ele diz que o marido deve agir do mesmo modo. A palavra amor que está sendo usada aqui na passagem que nós acabamos de ler, no original grego, o termo é ágape, que é um amor que não é meramente um sentimento, mas é um amor sacrificial, é um amor que se doa, é um amor que se entrega, é um amor que se dedica, é um amor que abre mão de si próprio, dos seus próprios interesses, em favor do outro. Então, quando nós falamos de amor aqui, não é simplesmente um sentimento, mas é uma prática, é uma vivência. Então Paulo diz que o marido deve amar a sua mulher a ponto de se sacrificar por ela. O ágape é o amor que se avalia pelo sacrifício. Se não há sacrifício, então o amor não é válido. Então, como ele coloca aqui no subtópico 2, ainda no tópico 1 de Alcanismo Romano, diz que o marido, além de liderar, deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras que nós acabamos de ler. O amor de Cristo para com a igreja é altruísta e condicional. O que significa dizer? Que Cristo amou a igreja de tal maneira que esse amor não depende do que a igreja faça ou deixa de fazer. Não é condicionado ao estado do que a igreja oferece ou não para Cristo. Ele ama de qualquer maneira, é um amor incondicional. Então, em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz isso. Vede com que grande amor Cristo nos tem amado, quando Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Cristo não se baseia em algo que nós façamos ou deixamos de fazer. Então, o que isso representa para nós homens, o nosso papel como marido? Que, irmãos, tudo que for possível nós temos que fazer pelas nossas esposas. Nós temos que nos entregar, nós temos que amar a nossa esposa de tal maneira que esse amor se traduza não apenas no mero sustento material, não é apenas a provisão, não é apenas trazer comida para dentro de casa, mas é cuidado, mas é atenção, mas é carinho, mas é afeto, é você valorizar sua esposa, é você tratar ela com a honra que ela merece, é você exercer sua autoridade, mas com humildade. Quando você se relacionar com a sua esposa, você tem que pensar em Cristo. Como é que Cristo se relaciona com a igreja? Cristo, ele em nenhum momento chegou com a igreja e disse assim, olha, é o seguinte, igreja, eu estou a fim de te amar, sabe? Eu quero muito te amar, mas assim, tu também tem que fazer a tua parte, né?
fica difícil te amar se você não colabora. Então, bora conversar aqui, bora ver como é que a gente pode fazer para que você me ajude a eu te amar. Não, irmão, não existe isso. A Bíblia é clara. Nós temos que amar com amor incondicional e sacrificial, irmãos. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, no versículo 28 diz que os maridos devem amar sua mulher como o seu próprio corpo. Olha aí o princípio. Irmão, quem está no estado de saúde mental normal, quem é saudável no sentido mental, vai se cortar, vai prejudicar-se fisicamente? Não. Então, é o mesmo princípio aqui. O marido deve tratar a sua esposa como o seu próprio corpo. Deve cuidar dela. Subtópico 3, ainda dentro do nosso tópico 1 de algarismo romano, nós vemos o seguinte: o cuidado do marido à esposa. Então, voltando um pouquinho no subtópico 2, o comentarista ele diz o seguinte: o amor de Cristo foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaça ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos também devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, esse exercício do amor envolve muito mais do que um sentimento. Então, agora sim, no subtópico 3, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama sua mulher ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam a provisões materiais, mas ao afeto, à consideração e à honra. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Então, irmão, a responsabilidade do homem no papel de marido é enorme. O exercício do amor sacrificial não é uma tarefa fácil, irmão. Ainda vou mais além. Não é uma tarefa para covarde, para meninos, para medrosos. Exercer o amor sacrificial, o mesmo amor de Cristo, requer coragem, requer dedicação. Você vê que você não tem que tratar a sua esposa bem só no particular, mas em público. Tem marido que na frente dos outros trata a mulher pior do que um lixo. E aí, nas quatro paredes, quer recompensar tratando ela bem. Não existe isso, meu irmão. Ela faz parte de nós, ela é o nosso corpo. Se alguém não gosta da sua esposa, se alguém não considera a sua esposa, você tem que levar isso para você. Porque vocês são um. Assim como nós vemos que não adianta eu dizer que eu amo Cristo e não amo o corpo de Cristo, da mesma forma eu não posso dizer que eu gosto de você e não considero a sua esposa, e não respeito a sua esposa. Então, o teólogo Wayne Grudem, ele fala em relação à questão do papel do homem na família da seguinte maneira: quando os maridos passam a agir de modo egoísta, áspero, dominador ou mesmo violento e cruel, deve-se dar conta de que isso é resultado do pecado, resultado da queda e, portanto, destrutivo e contrário aos desígnios de Deus para eles. Agir assim gera grande destruição na vida, especialmente no casamento. Os maridos devem sim cumprir os mandamentos do Novo Testamento, amar sua esposa, honrá-la, ser atenciosos para com ela e colocar os interesses dela em primeiro lugar. E aí, dentro do exercício do amor, nós temos que atentar para o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, quando ele faz um detalhamento do que é o verdadeiro amor, o amor cristão, o amor ágape. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes,
não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o papel de nós, maridos, para com nossas esposas. O tópico 2, em algarismo romano, fala sobre a conduta da crente como esposa. Então, esta lição ela é composta de duas partes. A minha parte foi falar sobre o papel do marido dentro da família. Esse tópico 2, a conduta da crente como esposa, ela é comentada pela nossa querida irmã Alcineia Cunha. Então eu recomendo que ao final desse vídeo, você, homem, assista a aula da irmã Alcineia para ter um melhor entendimento de como tem que ser o papel da esposa da mulher dentro da família. Então, que você possa procurar lá o vídeo da irmã Alcineia dentro do nosso canal aqui do YouTube. Na descrição desse vídeo você vai ter o link e aí você assiste esta aula da irmã Alcineia. Então eu vou pular esse tópico. Tópico 3 em algarismo romano fala da conduta do crente como filho. Ou seja, observa que nos relacionamentos que Paulo menciona em Efésios, existe uma relação de autoridade e submissão. Então, ao marido em relação à mulher, marido exercendo autoridade em relação à mulher e a mulher sendo submissa ao marido. Nós vemos os pais exercendo autoridade sobre os filhos e os filhos sendo submissos aos pais. Nós vemos os senhores exercendo autoridade sobre os servos e os servos sendo submissos aos seus senhores. Ou seja, uma relação de autoridade e submissão, mas não como o mundo prega. Essa relação de autoridade e submissão não é como o mundo ensina, em que a pessoa que tem autoridade ela é tirana, ela é autoritária, e a pessoa que tem que ser submissa ela é passiva, ela é indiferente. Não. Autoridade e submissão, conforme a Bíblia ensina, ela tem deveres e ela tem direitos. Quem exerce autoridade tem que exercer com humildade, com amor, deve proteger. Quem é submisso tem que obedecer com alegria, tem que obedecer em resposta ao amor. Então, aqui rapidamente nós vemos que a responsabilidade dos pais, irmãos, não é só dar comida, vestir. Não, irmão, presta bem atenção. A responsabilidade dos pais é criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Quando você pega lá Efésios, no capítulo 6, você não lê assim, que os pais, eles simplesmente têm que oferecer as provisões e acabou a responsabilidade. Não, irmãos, não é assim que funciona. Quando você pega lá Efésios capítulo 6, versículo 4, o que Paulo está dizendo? Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas deixai que as professoras de escola dominical criai-os na doutrina de admoestação do Senhor. Você vê Paulo transferindo alguma responsabilidade de educar na doutrina do Senhor? Não, irmão. Glória a Deus pelas nossas professoras do ensino infantil, que têm sido fervorosas, valorosas, guerreiras e têm ensinado e dado lições valiosas para nossas crianças, que você pode assistir também aqui no nosso canal. Mas não quer dizer que nós, pais, não devemos ser responsáveis. Muito pelo contrário, irmãos. É a nossa responsabilidade ensinar as crianças na doutrina e na admoestação do Senhor. Isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua. Se você é crente, se você é cristão e você não ensina a palavra do Senhor para o seu filho, você não se preocupa em ensinar a doutrina, Deus vai cobrar de ti, irmão. Não vai cobrar da professora da EBD, não vai cobrar da escola, não vai cobrar do pastor, vai cobrar de ti, porque tu não criaste os teus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor.
Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 7, o que ele diz? Você, não é o sacerdote, não é o levita, não é Moisés, é tu inculcarás nos teus filhos e falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho ao deitar. Ou seja, a responsabilidade do ensino da lei primordialmente cabia aos pais. Então, se você é pai, que está me assistindo esse vídeo, e não está se preocupando em educar os seus filhos no caminho do Senhor, você está cometendo um terrível erro, você está sendo desobediente à palavra do Senhor, que diz que nós devemos educar nossos filhos na palavra de Deus. E aí, a conduta dos filhos, qual é? É obediência. Como nós vemos aqui, o dever dos filhos é apresentado pelo apóstolo Paulo. Sejam obedientes, porque isso é justo. Filho, seja obediente ao seu pai, seja obediente à sua mãe. Não adianta você declarar amor para sua mãe no dia das mães. Não adianta você declarar amor para o seu pai no dia dos pais, se você não obedece, se você é teimoso, se você é desobediente, se você só quer fazer o que você quer. Entenda, Deus colocou esses pais como autoridade sobre a tua vida. Você precisa e deve obedecê-los, não importa se você acha eles caretas, antiquados, estranhos. Não, obedece teu pai e a tua mãe, porque isto é justo. Não adianta você posar de santo e de crente nas redes sociais se você não cumpre o princípio básico da palavra de Deus, que é a obediência aos pais. Então Deus deseja que os seus filhos confiem na sabedoria dos seus pais. E Paulo lhe diz que este mandamento de honrar o pai e a mãe é o único mandamento que tem uma promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e tenhas uma vida longa. Apesar de que nós podemos ver que existem implicações espirituais sobre ser próspero e ir bem, ter uma vida longa, nós podemos ver também que existem implicações materiais também. Quer ter uma vida longa? Quer ficar velhinho? Quer que tudo te vá bem? Seja obediente e honre o seu pai e a sua mãe. Queridos, muito obrigado por esta honra de poder compartilhar esta palavra com você. Que você seja abençoado, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.